Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para a nossa segunda live pré-curso do lançamento do curso Além da Dislexia e vamos continuar conversando hoje sobre esse tema tão atual, tão importante, né? Que cada vez mais a gente precisa se aprofundar nele e compartilhar informações, né? Porque tanto as famílias como as escolas, os terapeutas, é importante que a gente converse sobre ele para que mais pessoas se envolvam, conheçam a legislação, né? Nós sabemos que a Lei 14.254 está aí, precisa ser cumprida. Inclusive, quero aproveitar para convidá-los ou dar um curso lá na ABD, no intensivo de julho. Vocês podem entrar lá no site que eles vão divulgar justamente sobre a implementação da Lei 14.254 na prática, gente. O que de fato as escolas precisam fazer, como fazer as adaptações curriculares. Eu dou cursos para várias prefeituras, pessoal. Muito bom que tem bastante gente indo atrás, entendendo a sua obrigação, buscando, capacitando, né, dando uma formação para a equipe profissional, né, os professores. A gente sabe que existe verba do Fundeb que vem para isso, então não tem desculpa, as escolas precisam se apropriar da legislação e garantir a inclusão efetiva desses alunos que hoje estão aí numa prevalência de 5 a 17%, 3 a 17% dos escolares com dislexia. O que quer dizer? A gente já falou disso antes de ontem, terça-feira, mas a gente sempre vai retomar algumas coisas, né, pessoal? Porque tem gente que não assistiu a outra, e a gente sabe que o índice de autismo é alarmante, é assustador a quantidade de crianças que vêm sendo diagnosticadas com o TEA, que segundo a Associação Americana de Psiquiatria, a última divulgação foi de 1 para 36, e se a gente acha que isso é muito, se fizermos aí uma conta com relação à prevalência dos disléxicos, os escolares, numa sala com 30, 33 alunos, a gente vai ter pelo menos 2 crianças com dislexia. Você é professor? Pessoal, vai se apresentando aí se vocês estão assistindo essa live porque são pais, são psicopedagogos, fonoaudiólogos, professores. Por que você entrou? Sejam todos muito bem-vindos. Se você tiver a sua dúvida, coloque aí. Se eu não conseguir ler enquanto eu falo, porque eu falo bastante, vocês já perceberam, eu vou depois responder. Eu estou aqui com uma colinha de terça-feira com todas as perguntas que enviaram para mim no meu privado e eu vou tentar responder. Olha aí o pessoal do AE, Psicopedagogia. Oi, meu irmão querido, seja bem-vindo. Então, todos vocês participando dessa nossa live, lembrando que as inscrições para o nosso curso Além da Dislexia vão até o dia 7 de maio. Nós já temos mais de 100 pessoas fazendo esse curso. E se você quer se capacitar, quer seja para atender melhor o seu paciente, para atender melhor na sua escola, tenham certeza que as prefeituras vão abrir concursos para profissionais especializados em dislexia. Sim, pessoal, vocês lembram lá em 2008, com as políticas públicas da educação especial, as prefeituras abriram concurso para professores de educação especial e aí bombaram aqueles cursos de pós-graduação que eram, né, pré-requisitos para essas pessoas concorrerem à vaga. Então, se você já estiver preparado com um diploma aí de um curso de especialização, né, na área, você vai se aprofundar no tema, na verdade, se tornar um especialista, você vai poder ajudar a sua escola e se tornar um profissional de referência na sua cidade. Ok, pessoal? Vou rapidinho voltar ao conceito de dislexia, mas hoje o tema dessa nossa live é, deixa eu ler na minha colinha aqui, né? Manifestação, avaliação, diagnóstico, tratamento e alta na dislexia. Gente, então vamos lá. A dislexia, tem uma pergunta que me mandaram aqui. A dislexia é doença? Não, gente, a dislexia é uma condição. Doença é uma coisa que você vem e tem cura, então você toma um remédio, você faz um tratamento e ela passa, né? Eu posso estar resfriado, eu posso ter catapora. Agora, dislexia, eu vou nascer disléxico e vou ter dislexia durante toda a minha vida, né? O tratamento é extremamente importante para minimizar as consequências
pedagógicas e emocionais nessas crianças, e quanto mais precocemente ele for realizado, a gente sabe que melhor é o prognóstico, melhor é a resposta dessa criança, ok? Então já estou respondendo que não é uma doença. A dislexia é uma condição neurobiológica, então a criança vai nascer com ela e que pode ser identificada, como nós já dissemos na outra live, desde a educação infantil, pessoal. A gente percebe alguns sinais que são muito característicos da dislexia. Provavelmente isso não vai acontecer na escola e nem em casa, mas sim com um profissional especializado observando, por exemplo, um transtorno de linguagem dessa criança, né? A gente sabe que um dos sinais mais evidentes de uma possível dislexia posteriormente é a persistência de um transtorno fonológico. Aquela criança que ou demorou para falar, então ela teve um atraso na aquisição da linguagem, ou ela fala errado, né? E mesmo fazendo uma intervenção, mesmo indo na fonoaudióloga, é muito difícil instalar os fonemas corretamente. Então, essa alteração, ela persiste. Uma criança que teve um transtorno fonológico persistente, quando ela chega para uma anamnese, para uma entrevista, para uma coleta, né, de informações numa clínica ou na escola, e você está perguntando para a mãe sobre o desenvolvimento da linguagem dela. A mãe traz essa observação de que ela falou errado por muito tempo, você já deve ficar esperto e se atentar para isso, gente. Por quê, pessoal? Porque falar errado é uma alteração na linguagem. E o que é a dislexia? A dislexia nada mais é do que um comprometimento nas habilidades fonológicas. O que é consciência fonológica, gente? É uma dificuldade de fazer uma relação na letra som. Quando eu tenho a consciência fonológica alterada, eu tenho uma dificuldade de associar. Então, se eu escuto a professora falar bola para eu escrever, quando eu ouço o som b, eu não consigo fazer a representação gráfica, registro gráfico daquele som. Então, isso é uma alteração na consciência fonológica, isso que acontece na dislexia. É um transtorno da linguagem oral que vai passar para a escrita. Por isso que um dos primeiros sinais é uma alteração, é um desvio fonológico, a criança que fala errado. Outro sinal extremamente importante para vocês que estão entrando agora. Oi, doutora Larissa, tudo bem? Sejam bem-vindos todos vocês para a gente se aprofundar nesse tema sobre dislexia. Ainda dá tempo, convido o pessoal da escola do seu filho, seus colegas de trabalho, para entenderem um pouquinho melhor esse tema tão importante e tão necessário, né? Outra questão, pessoal, muito importante é o histórico familiar positivo. O que isso quer dizer? Quando um paciente traz para mim uma história, ou mesmo um aluno, né? Eu oriento muito professores de AEE, pessoal, a fazerem uma anamnese com a família. A criança não é um recorte, a criança não é só a leitura e a escrita, ela não é só o pedagógico, a gente precisa compreender todo o contexto que está ao redor dela, para pensar no que causou aquilo e no que ela pode estar apresentando. O histórico familiar positivo, ele significa que mais alguém na família teve uma dificuldade grave na escola, né? O que a gente sabe que acontece? Isso é muito comum. Antigamente não se fazia diagnóstico, né, pessoal? Se hoje muitas vezes a criança chega num primeiro ano, num segundo ano do ensino médio numa clínica, ou muitas vezes passa despercebida durante todo o percurso acadêmico, e lá na fase adulta é que vai descobrir que tinha um TDAH, uma dislexia ou até mesmo um TEA, né? A gente sabe que antigamente isso era mais complicado ainda. Então, é claro que muitas vezes a gente tem um parente que também é disléxico, que também é TDAH, mas que nunca se descobriu, porque ele nem mesmo chegou até o ensino médio, ele parou de estudar, ele precisava trabalhar, ok? Então, é importante a gente perguntar para os pais se alguém teve dificuldade para estudar e até em qual ano aquela pessoa foi, né, no meio acadêmico. Mas, geralmente, pessoal, esses relatos são de parentes mais próximos, de pais, de primos, tios, irmãs. Então, se alguém na sua família já tem diagnóstico de TDAH ou dislexia, ou apresentou ou apresenta dificuldades na escola, procure ajuda se o seu filho também está passando por essa barreira. É importantíssimo, gente. Quanto antes vocês buscarem, melhor vai ser para ele. Por quê, pessoal? Eu digo que o mais importante, eu acho que nesse momento que a gente tem a lei aí lá do nosso lado,
é orientar a escola, indicar as adaptações curriculares, pessoal. A partir do momento que a escola é orientada e entende, gente, que ela precisa modificar algumas estratégias, conteúdos, apostila, metodologia, né? Ah, uma pergunta importante, eu já vou responder. A gente sabe que a escola deveria, né, virar uma parceira e compreender que para efetivar realmente a inclusão desta criança, ela vai precisar adaptar o currículo. Não sei se vocês conhecem, já mostrei outro dia aqui, né? Esse é o livro Mateus no Mundo da Dislexia. Ele tem o livrinho físico na editora Wiclap, mas também você pode baixar aí como e-book gratuito. É só digitar no Google Marília Seno, Mateus no Mundo da Dislexia, e-book gratuito. A gente já tem mais de 9.000 downloads em 12 diferentes países, pessoal. É a história de um menininho de 8 anos, o Mateus, que se sentia extremamente desmotivado e desinteressado para ir na escola, para fazer tarefa, fazia birra, não queria, e os pais extremamente preocupados, até que, o que aconteceu? Ele passou por uma equipe multidisciplinar, que a gente vai falar disso daqui a pouco, e teve um diagnóstico de dislexia depois de 6 meses de intervenção e persistência da manifestação. A partir daí a vida dele mudou, gente, e é exatamente isso que eu vejo nos meus pacientes, pessoal. Quando você encontra uma resposta para todas aquelas dificuldades que ele está tendo, ele deixa de se culpar por não conseguir corresponder às expectativas da escola, da família, dos colegas, da sociedade, de todo mundo. Eu tenho muitos pacientes e hoje ainda bem que eles estão chegando mais cedo, pessoal. 2º aninho, 3º aninho, 1º aninho. Eu tenho crianças que não se alfabetizam e as escolas já estão encaminhando. E eu vou falar uma coisa para vocês: 80% deles não é por conta de pandemia, não é por conta de ensino online e não é porque não teve estímulo presencial, pessoal. Essas crianças têm sim um transtorno neurobiológico, um transtorno da aprendizagem. Então, chega daquela história de falar que a pandemia é culpada por tudo, pessoal, porque não é. Principalmente se a criança estuda numa escola particular. Porque no período da pandemia, ela com certeza teve um acompanhamento, ou psicopedagógico, ou de professor particular, ou teve um apoio depois, e já está na aula presencial há 1 ano e meio, 2 anos. Então, ela já precisa apresentar uma resposta, pessoal. Eu preciso que a minha criança, no 2º ano, nós estamos entrando no mês de maio, nesse momento, no 2º ano, eu preciso que a minha criança saiba ler palavras e frases simples. Não existe dizer que a criança não está alfabetizada em maio do 2º ano, gente. Existem crianças que já leem textos inteiros com palavras difíceis, que são as sílabas irregulares, que a gente chama, né? Então, pessoal, no mínimo, essa criança precisa estar fazendo uma leitura. Tudo bem confundir uma letra difícil, uma sílaba difícil, isso é um processo. Isso não acontece de uma hora para outra, não é todo mundo que tem o mesmo tempo. Mas vocês concordam que esse tempo tem um limite. Não dá para a gente esperar uma criança chegar no 3º ano sem estar lendo pequenos textos para procurar ajuda. E muitas escolas falam para o pai que é normal, que está todo mundo na mesma situação, que a maioria das crianças também não lê. Não é normal, gente, não é normal. Vocês podem ler nos PCNs o que é esperado para cada idade, não é justificado pela pandemia, ok? Eu vou responder uma perguntinha ali atrás, eu não consigo acompanhar todas, tá, pessoal? Primeiro porque eu tô sem óculos, então eu não enxergo a pergunta, mas sobre o processamento auditivo central, né? Gente, a criança que tem dislexia, como eu falei, né, ela tem uma falha na consciência fonológica, então é óbvio que vai dar alterado o PAC dela, né? Eu não espero que uma criança com dislexia vai ter um PAC preservado, um processamento auditivo central, ok? O que acontece? Algumas crianças chegam para mim e a intervenção que eu faço, não de processamento auditivo central, que eu faço dentro da minha clínica,
Eu relaciono as questões de habilidades de atenção, de discriminação auditiva o tempo inteiro com a aprendizagem. Então, eu estou estimulando, né, a habilidade fonológica inserida no contexto da aprendizagem, ok? Vamos lá, meu filho lê, mas escrita espontânea escreve muitíssimo errado, às vezes até sem compreensão. Vou antecipar alguma coisa, tá, pessoal? O que acontece, né? A criança que tem dislexia, a dislexia tem vários graus, né? Eu tenho a dislexia mais leve e aquela mais grave. Quando a dislexia é muito grave, eu vou ter uma alteração significativa no momento da minha alfabetização. Essa criança não vai conseguir se alfabetizar ou vai ter um atraso muito significativo e a mãe vai procurar ajuda, tá? O pai, a família. E aí, a gente vai identificar que tem algo a mais, que não é uma questão só de dificuldade, né? E vai pesquisar aquilo. A criança que tem uma dislexia mais leve, ela pode se alfabetizar sem mesmo que a escola encaminhe ela para um profissional. Ela se alfabetiza, talvez tenha alguma dificuldade pequena, mas quando ela chega ali no terceiro, no quarto, no quinto ano do ensino fundamental, ela não chega na clínica, né, com a queixa de que ela lê, mas não entende o que lê, de que ela tem dificuldade na matemática. Por que dificuldade na matemática, pessoal? Porque para fazer uma conta eu preciso compreender o problema que eu li, né? Então muitas vezes a dificuldade dela não é na matemática, não é no raciocínio lógico, não é em fazer e realizar, em resolver uma conta de mais ou de menos, mas sim em compreender durante a leitura do problema que conta ela deve montar, ok? E por que isso acontece, pessoal? Como eu falei para vocês, quando a criança vai fazer uma leitura, o tempo inteiro o que ela faz? A gente chama de decodificação. Ela vai transformar um símbolo gráfico, que é a escrita, o registro escrito, em oralidade. Então ela vai ler lá vaca, ela vai ler a letrinha V, ela vai falar V. Ela está fazendo uma transformação, ok? Isso tem um desgaste enorme para a criança que tem dislexia, por conta da habilidade fonológica comprometida. Quando ela demanda uma energia, muita energia, para fazer essa decodificação, imaginem isso de um texto inteiro ou de um parágrafo inteiro, não sobra memória para ela compreender o que ela está lendo. Ela tem um desgaste tão grande em fazer a relação letra-som para oralizar aquela palavrinha que ela está vendo escrita graficamente, que ela não compreende. Vocês já perceberam? Vou dar um exemplo. Quando a gente vai ler um texto, eu pelo menos, eu só consigo entender um texto se eu fizer uma leitura silenciosa para mim mesma. Se eu tiver que ler o texto para vocês, eu estarei tão preocupada em ler corretamente, em passar a minha mensagem corretamente, não errar nenhuma letrinha, que eu vou compreender menos aquele conteúdo. Entenderam? Então é mais ou menos essa comparação, tá? Então, por isso que a criança chega com essa queixa de que lê, mas não compreende. Então, essa também é uma queixa que me leva a pensar em dislexia quando chega na minha clínica. Que outra queixa, né? Dificuldade de alfabetização, troca letras como PB, TD, FV, que é a dislexia auditiva, né? Então, principalmente na escrita espontânea e no ditado, tá? Troca letras que são semelhantes visualmente, então quando ela vai fazer uma cópia da lousa, ela troca o O pelo A, o T pelo L, o M pelo N, o U pelo N, o V pelo U. Então letrinhas que são parecidas, ela confunde na hora de copiar e na hora de ler. Tá? Isso é extremamente comum. Os sinais são muito clássicos, pessoal. Quem trabalha com isso, né? Mesmo num primeiro momento, você está fazendo uma avaliação, uma sondagem primeiro da criança, né? Você já acende a luzinha entre dificuldade ou transtorno. E aí você vai separar os testes específicos baseado naquela primeira sondagem, naquele momento que você teve um primeiro encontro com a criança, para aplicar nos demais encontros, considerando o nível que você percebeu que ela está, ok? Vamos lá então, gente. Vou começar a falar agora, que senão a gente vai até meia-noite, sobre a avaliação. Como funciona a avaliação nos casos de dislexia, né? Ela precisa ser feita por uma equipe multidisciplinar. O diagnóstico da dislexia, ele é chamado de diagnóstico de exclusão. O que isso quer dizer? Eu tô falando de uma forma muito básica aqui
para facilitar a compreensão, tá? Então, um diagnóstico de exclusão, eu vou dizer que essa criança tem dislexia se ela não tiver mais nada que possa naquele momento estar justificando esse atraso pedagógico dela, ok? Então vamos dizer assim, na época da pandemia, gente, em plena pandemia, como eu fazia para dar um diagnóstico de dislexia? Era muito mais difícil, né? A gente tinha um contexto desfavorável que qualquer criança não estava recebendo o estímulo adequado naquele momento. Além do emocional, não só das crianças, como dos pais e de todos nós, que não sabíamos nem se o mundo ia acabar ou não, né? Pra gente, naquele momento, falar, é dislexia, tá? Então, o que acontece? A diferença entre dificuldade e transtorno, qual é? A dificuldade de aprendizagem, ela é passageira, tá? Então, essa é a principal. Todo mundo pode ser que em algum período escolar tenha dificuldade, ou com um conteúdo específico, por exemplo, eu tô tendo muita dificuldade na matéria de história, eu tô tendo muita dificuldade para aprender a tabuada. E quando é uma dificuldade, uma intervenção que pode ser feita por meio de um reforço escolar, por meio de aula com professor particular, por meio de um psicopedagogo, de uma fonoaudióloga educacional, de um psicólogo se tiver alguma questão comportamental, emocional relacionada, vai melhorar, vai passar e vida que segue, tá? Então a dificuldade, ela acontece por fatores extrínsecos, externos ao indivíduo. Pode ser porque ele não está se beneficiando da metodologia utilizada em determinada escola. A gente sabe que cada um aprende de um jeito, né? Então ele não se identificou com o método utilizado por aquela escola e ele está tendo dificuldade. Pode ser que é porque ele estuda no período da manhã e ele não consegue acordar cedo. Ele vai para a escola e ele ainda está dormindo, está cansado, não está descansando à noite. Então, essa criança, se a gente fizer alguns ajustes, como testar, passar ela para um período da tarde e ver uma melhora, realmente era uma dificuldade, né? Era uma dificuldade externa à criança. Pode ser uma situação familiar, os pais se separaram, ou os pais brigam muito, ou faleceu alguém da família, ou o cachorrinho fugiu. Então, tudo isso são situações que ocorrem esporadicamente e que podem provocar uma dificuldade passageira na aprendizagem. O transtorno da aprendizagem, ele é causado por um fator intrínseco. Então, o transtorno está em mim, é comigo. Eu nasci e vou permanecer com ele. Então, o transtorno da aprendizagem, ele não tem cura. O tratamento vai ensinar a pessoa a lidar da melhor forma possível com ele. É claro, pessoal, que a gente precisa considerar a idade desse paciente. Se eu recebo uma criança no momento da alfabetização, eu vou alfabetizá-la, vou utilizar estratégias diversas, diferentes, para entender qual é a melhor forma dele aprender, vou estar em contato com a escola, desde o momento que essa criança chega até mim e eu faço a avaliação, eu entrego para os pais um relatório da minha avaliação, meu parecer técnico, meu laudo fonoaudiológico técnico, com todas as indicações de adaptação curricular que a escola precisa fazer em respeito à Lei 14.254, ok? Essas adaptações a gente sabe que o DSM-5, ele coloca ali que essa criança vai ficar 6 meses em intervenção especializada para que a gente possa confirmar esse diagnóstico. Por que isso aconteceu, gente? Lá em 2013, antes de 2014, né, no DSM-4, muitas crianças procuravam profissionais, passavam por eles 1, 2 vezes e saíam com um laudo na mão de dislexia, de TDAH. Aí passava alguns anos, alguns meses, os pais falavam assim: ele era disléxico, mas não é mais. Isso não existe, gente. Então, eu achei extremamente válido essa nova conduta, porque durante 6 meses eu consigo, em tratamento especializado, monitorar os avanços que aquela criança está tendo, né? Se eu tenho uma criança que eu faço uma avaliação, levanto uma hipótese diagnóstica de dislexia e fico com ela em intervenção,
Nesse momento ela está tendo adaptação da escola. Eu vou monitorando a evolução dela. Ela está melhorando o quanto eu estou planejando para ela no meu plano terapêutico ou não? As manifestações estão persistindo, ela continua sem evoluir, ou ela evolui muito pouco, ou ela está evoluindo em algumas coisas, mas, por exemplo, ela continua trocando o tempo inteiro algumas letras. O F, o V, o P, o B, o T, o D, o K e o G, o S e o Z. Ela lê com disfluência. Então, ela evolui em várias habilidades que eu estou estimulando, mas aquelas características específicas de dislexia se mantêm. O que isso quer me dizer, gente? Depois de 6 meses eu vou fechar o meu laudo em dislexia, tá? Esse é o laudo fonoaudiológico. A mãe vai pegar esse documento, se ela precisar de um CID médico, ela vai levar até o neuropediatra, vai levar até o psiquiatra, né? Para discutir em equipe e ter esse CID, se a escola pede, tá, gente? Até mesmo o Enem aceita laudo de profissionais especializados. Não é sempre que eles pedem o CID médico, né? Porque no laudo fonoaudiológico vai com o CID também, tá? Mas aí depende do objetivo que você quer usar aquele relatório, ok? Então, pessoal, o diagnóstico é feito assim. A gente precisa de uma equipe interdisciplinar, né? Marília, sou fonoaudióloga e psicopedagoga. Eu tenho que garantir que essa criança não tem outras condições que possam justificar aquela dificuldade, como eu falei para vocês. Então, se ela está passando por algum problema emocional, e geralmente eles chegam já com uma autoestima lá embaixo, um prejuízo de motivação, né? Tão desmotivado, tem comportamento de fuga, eu vou precisar de um psicólogo, né? Eu vou precisar muitas vezes de uma avaliação neuropsicológica. Quase todos os meus pacientes ou já chegam com essa avaliação encaminhados por um neuropsicólogo, ou eu peço essa avaliação para um neuropsicólogo, né? Porque, pessoal, dislexia e TDAH muitas vezes acontecem juntos, simultaneamente. E a avaliação neuropsicológica, o psicólogo é responsável pelo diagnóstico de TDAH, né? E o fonoaudiólogo pelo de dislexia. Então, mesmo numa equipe interdisciplinar, a gente tem que saber que o fonoaudiólogo é indispensável no diagnóstico de dislexia e o psicólogo no de TDAH, tá? Que são as questões relacionadas a cada área, como eu já expliquei para vocês. Vou precisar do médico, vou precisar de um oftalmo, muitas vezes de um otorrino. Para quê? Eu preciso saber se essa criança está trocando letra quando lê porque ela tem uma acuidade visual prejudicada. Não pode ser isso, né? Porque aí é uma alteração oftalmológica e não de dislexia, tá? O otorrino, e se essa criança tiver uma rolha de cera e nunca soube, tiver uma perda auditiva leve e nunca soube, tá? Então, se eu perceber que há indícios de que essa criança tenha uma perda auditiva leve, né? Ou mesmo que seja uma condutiva, que é passageira, eu preciso saber se não é isso que está causando essa dificuldade dele na leitura e na escrita. Por isso, pessoal, é importantíssimo considerar a idade da criança, a queixa da família, o histórico familiar, e toda primeira consulta comigo eu peço para a família me levar todos os laudos anteriores, apostilas e cadernos da criança, tá? E eu já envio, antes da anamnese, um questionário que a pessoa ou me traz no dia da primeira consulta ou já me devolve anteriormente para eu ter uma ideia do que eu preciso investigar além desde um primeiro momento, ok? Vamos lá então, deixa eu ver aqui a próxima coisa que a gente vai falar. Isso é uma pergunta que teve, eu também coloquei aqui que eu queria discutir com vocês, que é sobre o tratamento e a alta, né? Como eu já falei aqui para vocês, o tratamento a gente vai, obviamente, a criança sempre vai melhorar. Se ela não tá melhorando é porque o tratamento não tá adequado, porque a função de quem faz uma intervenção é ajudar a criança e encontrar caminhos para ela melhorar, ok? Então ela vai melhorar sempre, isso em qualquer tipo de diagnóstico, tá? Eu tô falando aqui da dislexia, mas é o TDAH, é o TEA, é a deficiência intelectual. Não estou dizendo que ela vai melhorar lendo e escrevendo, mas se eu tenho um deficiente intelectual moderado, uma síndrome de Down, eu vou escolher a habilidade que eu vou trabalhar com ela. Então, o meu planejamento terapêutico ele é fundamental para eu mensurar o que eu tô tendo de melhora com esse paciente, né? Se eu tenho uma criança com uma deficiência intelectual que fala muito pouco e eu faço um planejamento que eu vou ensinar para ele, em um mês ele vai aprender 10 palavras novas, esse é meu objetivo, esse é meu foco,
tá? Então, isso é legal, gente, para o plano de ensino individualizado, PEI. Eu preciso traçar um objetivo a curto prazo para que eu consiga responder que essa criança teve um desenvolvimento satisfatório, né? Eu não posso, de repente, pensar que eu tenho uma criança com síndrome de Down que fala pouco e que em um mês eu quero instalar 30 palavras novas nela. Isso não vai acontecer, né? Então, eu tenho que traçar um objetivo alcançável, tá bom? E como que é o tratamento quando chega um adolescente, pessoal? Então, um jovem aí de 14, 15, 16 anos, né? E chega, pessoal, e muitas vezes sem diagnóstico nenhum. Isso é comum, infelizmente, né? Então, é aquele adolescente que teve um percurso escolar extremamente sofrível, é chato, ele não gosta de ir na aula e geralmente ele adora esporte. Ele é bom no esporte, ele não vê a hora de chegar ao recreio, ele participa de um monte de campeonato, porque ali, gente, eles se realizam. Ali, ele não precisa ler e escrever, que é justamente as habilidades onde ele tem barreiras, onde ele tem dificuldade, né? Por uma conta de uma questão orgânica, tá? Então, o que a gente faz quando chega um paciente desse? A gente vai fazer avaliação, vai indicar as adaptações curriculares, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resgatar a autoestima dele, gente. Eu preciso mostrar que ele é capaz e que eu vou ajudá-lo, eu estou ali para isso. Então, traz seu material aqui. Primeira coisa, vamos ensinar esse adolescente a se organizar. Eu quero saber como é o ambiente que ele estuda, ele tira a foto, ele leva para mim, eu quero entender a rotina dele. Eu monto com ele um quadro de horários, um cronograma, para a gente entender as atividades que ele faz extracurriculares, os horários que ele está na escola, e ele traz para mim também a agenda com datas de prova, de trabalho, e a gente vai montar nessa primeira vez juntos. E eu vou cobrar dele que ele mantenha essa organização, isso tanto TDAH como dislexia, tá? E para que ele consiga se organizar na rotina dele, tá? Não vai mais perder prova, não vai mais perder trabalho em grupo, vai entregar tudo, né? Isso ele vai fazer, a parte dele, tá? Vou lembrá-lo que o celular não serve só para mandar mensagem no WhatsApp, para ver vídeo no YouTube, no TikTok, né? Ele tem uma função que se chama lembrete, que se chama despertador e que ele pode programar para tocar todas as vezes que ele precisar se lembrar de alguma coisa, né? Então, eu vou com ele no celular dele lembrar, anotar os lembretes que ele precisa, né? Então, fazer o trabalho tal, a gente vai programar ali para que ele se recorde disso. Eu preciso começar a desenvolver responsabilidades com esse adolescente, gente, porque daqui a um tempo ele vai entrar numa faculdade, ele vai morar fora, e o TDAH principalmente, a gente sabe que traz consequências que você necessita de uma rotina de organização, né? Até para sua própria vida, tá? E aí os adolescentes, pessoal, a gente geralmente trabalha com eles mapa mental. Eu vou ensiná-los a pegar um conteúdo que vai cair na prova e estudar de uma forma diferente. Estudar não é só aquela coisa chata de pegar uma apostila dessa grossura e ficar lendo, sem entender nada, porque eles não entendem, ok? Então, pessoal, o que acontece? Quando a gente faz um mapa mental, eu vou abusar de outros estímulos visuais que vão acionar mecanismos na cabeça dessa criança, no cérebro dessa criança, de memória. E no momento da prova, ele vai se recordar daquilo, vai ser mais fácil para responder. Então, por exemplo, não sei, eu tô falando de alguma coisa que, sei lá, Proclamação da República. Eu vou escrever o ano no meio da folha, vou fazer um círculo, vou fazer uma flecha, quem estava envolvido, o que aconteceu, aonde foi, como foi. E isso vai levar, e cada um de uma cor, né? E vocês podem colocar no Google que vocês vão achar também, né? Várias dicas sobre isso. Isso eu faço com crianças do 3º, 4º ano, eu já estudo desse jeito, né? Porque os textos para ler, gente, eles são maçantes, né? E uma das indicações de adaptação curricular, pessoal, é para os professores oferecerem outras maneiras de se apropriar do conteúdo que não seja só lendo apostila, tá? Então, você precisa dar alternativas por meio de dramatização, de filmes, de outras formas, que audiobooks, a criança
pode e deve. E, gente, pelo amor de Deus, gente, escolas dando para criança com dislexia no 4º ano livros de literatura para eles lerem, de história para eles lerem, de 200 páginas, né? Presta atenção, gente, a criança com dislexia não vai ler 2 páginas e entender, né? Então, é muito mais válido eu pegar um livro de um 2º ano e dar para essa criança fazer uma leitura sozinha e ir trabalhando a compreensão do que eu pedir para ela ler um livro de 200 páginas que quem vai ler e contar para ela, obviamente, é o pai e a mãe, né? Então, gente, não dá para fingir que está ensinando e a criança fingir que está aprendendo. Não é assim que funciona, né? Não pode ser dessa forma, tá? E não adianta falar, ai, mas ela vai se sentir diferente se ela ler esse livro. Mas ela não vai ler o outro também, entendem? Ela não vai conseguir ler o outro. Não é melhor, então, dar um livro para cada um vai contar, reproduzir a sua historinha, ok? Então, pessoal, o mapa mental, gente, quem vai fazer com a criança é o professor e o pai e a mãe, tá? O adolescente consegue fazer sozinho. A gente tem programas no computador e eles sabem, é só procurar no Google que você pede o mapa mental, sai pronto, tá? Então, existem sites, dá para estudar, dá para colar figuras, tá? Então, essa é uma das formas. Gente, vamos lá. A alta do tratamento, né? Para quem entrou agora, pessoal, esse é o livrinho Mateus no Mundo da Dislexia. Existe o livro físico, mas você pode também baixar o e-book. E a gente tá aqui hoje, na verdade, fazendo essa live para divulgar o curso Além da Dislexia, que tá aí com inscrições até o dia 7 de maio, 12 módulos, 40 horas, mais de 30 videoaulas, onde você vai aprender tudo sobre dislexia. E você vai conseguir ser um profissional diferenciado, vai atender seu paciente com competência, qualidade, segurança, ética, tá? E vai poder ensinar nas escolas. Você vai poder ir até lá e mostrar o que é adaptação curricular, você vai ter como discutir isso com as escolas. Se você é professor, você vai ajudar a sua escola. É um curso online pela Hotmart, acesso durante 1 ano. Entra lá, pessoa, parcelado em 12 vezes, o link tá na minha bio, tá? A gente já tem mais de 100 alunos, então eu convido vocês para conhecerem esse curso. E tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, a gente tem 12 módulos lá, desde anamnese, eu não tô com a minha colinha aqui hoje, mas tem anamnese, diagnóstico diferencial, políticas públicas da educação especial, a diferença entre o CID-10 e o CID-11, as nomenclaturas que mudaram, né? A gente não tem mais a palavra dislexia no DSM-5, nem no CID, tá? Então, tudo isso, tanto para você que trabalha na clínica, como você que trabalha na escola, são informações super importantes. Falo dos sinais de risco para dislexia na educação infantil, no ensino fundamental, as adaptações curriculares, tem discussões de caso clínico, tem a diferença, né, dislexia, descalculia e desortografia, que são os transtornos específicos da aprendizagem, eu falo sobre cada um deles. Então é um curso, pessoal, que vocês vão cansar de me ver lá, de me escutar, tá bom? A alta, gente, como que funciona a alta? Na verdade, meu paciente tem dislexia não tem cura, então ele não vai ter alta nunca. Não, não é assim, tá, gente? Isso se chama ética, né? Vai muito do clínico, né? Se a gente tá atendendo uma criança, tem crianças assim que ficam 2, 3 anos, tudo isso vai depender da gravidade, da evolução dela, das questões que eu preciso intervir, né? Então, se uma criança chega para mim, ela tá no 2º ano, não se alfabetizou, é claro que eu vou precisar resgatar questões muito anteriores à alfabetização. E talvez ela precise, sim, ficar 2, 3 anos, porque enquanto eu estou resgatando, os colegas de sala dela estão avançando ainda mais, né? Então, a gente precisa correr atrás do tempo perdido e ainda tentar parear aí com o que está acontecendo neste momento. E, pessoal, sempre conversando com a escola, tá? Sempre tente trazer a escola, vá até lá, mostre que você sabe o que está fazendo, mostre que você está trabalhando com isso, discuta o caso com a escola, coloque de uma forma clara quais são as adaptações e por que a criança precisa disso. Apresente a Lei 14.254, mostre para a escola, né, por que ela existe, por que deve ser utilizada, qual é a melhor forma de fazer,
proponha, gente, dê uma palestra para a escola gratuita, é uma forma de você ter pacientes encaminhados para você depois, se você for lá mostrar sua competência, né? É uma parceria, um precisa do outro, tá bom? E esse curso te capacita para tudo isso, gente. Aí no tratamento, quando que eu vou dar alta para esse paciente? Vai ter um momento, pessoal, que por mais que eu faça a minha intervenção, eu percebo que ela já chegou naquele momento ali, no limite do que a criança pode me responder, né? Então, vamos supor que eu tenho uma pacientinha no 5º ano, que tá comigo há 1 ano e 2 meses, e ela melhorou muito, ela já lê, ela já compreende, ela lê com disfluência, ela troca letras para ler, ela troca letras para escrever e vai fazer isso sempre, porque é da condição dela, entendeu? Então, gente, eu não vou esperar uma criança com dislexia não trocar mais letra para escrever para eu dar alta, isso não existe. Ela vai trocar sempre. Aí vem a adaptação curricular, pessoal, porque a escola vai ter que entender, e a nossa última live quinta-feira que vem é sobre adaptação curricular, porque aí a escola vai entender que não pode descontar nota por conta de troca na letra. Por quê, gente? Ela vai trocar sempre, é a condição dela. É a mesma coisa que eu descontar nota de uma criança. Vou falar de uma forma que dê para compreender, né? E a deficiência física é mais visível, a gente compreende isso. É a mesma coisa que eu descontar a nota de uma criança cadeirante porque ela não está participando da corrida na educação física. Vocês entendem? É o fator limitante de cada condição daquela, ok? Então, para o disléxico, o fator limitante é a dificuldade na decodificação, na relação letra-som. Isso existe e vai persistir. Pode ser que ele troque o F por V até mesmo quando ele for adulto, né? E a gente tem muitos pais que se descobrem disléxico no momento do diagnóstico do filho, tá bom? Então é isso, pessoal, incluir, mais uma vez eu vou falar essa frase todas as lives, porque eu adoro, ela é a melhor definição de inclusão, gente. Incluir é oportunizar situações, né, de acesso ao conteúdo para que essa criança tenha condições de tirar nota 10. Se eu não dou condições para que a criança tire a nota máxima, não está havendo inclusão, né? Como que eu vou pôr um disléxico lá e falar, o máximo que você vai tirar é 7 porque você troca letras, né? Isso não existe, ok? Pessoal, vou terminar por hoje aqui. A gente tá de volta na próxima, deixa eu colar aqui, na próxima terça-feira, às 8 horas, para falar de anamnese, sondagem, que é o protocolo PAPA, esse aqui também, não sei se vocês já compraram, se vocês já viram, né? Que é o protocolo de avaliação das habilidades preditoras da alfabetização. Ele é um protocolo que vai sondar em que nível eu preciso começar a minha intervenção com essa criança, tá? E que mais que a gente vai falar? TDAH. A gente vai conversar um pouquinho sobre TDAH na próxima terça-feira, ok? Pessoal, eu queria agradecer a participação de todos vocês nessa live. Passem para outras pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo também. Eu vou deixar gravado aqui para quem não pôde estar. Muita gente me mandou mensagem perguntando se ia ficar gravado. E eu peço que vocês conheçam o curso Além da Dislexia, divulguem nas escolas, para psicopedagogos, para fonoaudiólogos. É muito importante que o profissional que esteja atendendo a criança saiba o que está fazendo, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima terça-feira. Aguardo todos vocês aqui, tá bom? Beijo, boa noite.